Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, só para lembrar vocês que é importante que vocês já tenham um lugar adequado, né, para vocês conseguirem estudar, tá bom? Então tem que ser lugar silencioso, lugar calmo, né, enfim, para que vocês consigam manter o raciocínio de vocês e também, né, para que vocês não interrompam o raciocínio com qualquer besteira, né, é importante que o material didático já esteja perto de vocês, tá bom? Para que vocês não fiquem interrompendo aí o pensamento, tá? Enfim, e falando de pensamento, né, a aula de hoje de português é justamente sobre isso, é sobre figuras de pensamento, tá bom? Não é sobre pensamento de maneira geral não, tá? E aí a gente já tinha trabalhado, né, começado a trabalhar algumas figuras de pensamento, né? A antítese, a ironia, eufemismo, hipérbole, enfim, são figuras de pensamento que a gente já começou a trabalhar, né? E aqui a gente vai conhecer outras duas, né, figuras de pensamento, tá bom? Que é a personificação e o paradoxo, tá? Só que antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar vocês, né, o que é uma figura de pensamento, né? Enfim, para isso a gente tem que lembrar o que é uma figura de linguagem, na verdade, né? Figura de linguagem, gente, é um recurso expressivo, né? Ou seja, são formas diferentes que eu encontro de expressar alguma coisa, ou seja, de falar de forma diferente, tá bom? Enfim, para que a pessoa consiga se expressar melhor, né? E aí existem tipos de figuras de linguagem, né? Tem as figuras de som, por exemplo, que a gente já estudou também, né? Que é justamente em relação a isso, né? Em relação à representação sonora, né? Enfim, a expressividade em relação ao som, né? Aqui é a figura de pensamento, ou seja, são recursos associados à combinação de ideias, de pensamentos, né? Ou seja, a interpretação dessas frases, tá bom? Então, figura de pensamento é justamente isso, né? A interpretação que essas frases, elas estão passando pra gente, né? De maneira geral, tá bom? E aí, elas são classificadas, né, em eufemismo, em gradação, hipérbole, ironia, paradoxo e personificação, tá bom? A gente já estudou alguns, né, mas só pontuando aqui, eufemismo. Eufemismo é quando eu vou ter uma sentença que ela vai tornar uma situação mais branda, né? Ou seja, eu vou falar de uma forma que está suavizando uma situação, tá bom? Enfim. Gradação, gente, é quando eu tenho uma construção de uma expectativa, tá bom? Expectativa para algo, né? Por isso chama gradação. Hipérbole é quando eu tenho uma sentença que ela vai exagerar alguma coisa, né? Quando alguma coisa está sendo dita de forma muito exagerada, tá? Ironia é um recurso, né, que eu vou usar, né? Quando eu quero falar uma coisa, só que não, vou falar outra completamente diferente, né? Então, é justamente esse pensamento, né, que faz com que a ironia, muitas vezes, ela seja atrelada a alguma crítica, né, ou então a algum aspecto humorístico também, tá bom? Enfim, paradoxo e personificação nós veremos agora, né? Então vamos lá, vamos começar com personificação, né? Ou também prosopopeia, tá bom? Pode ser que apareça com esse nomezinho estranho, tá? E o que seria, né, personificação ou prosopopeia? É uma figura de linguagem, né, que consiste em atribuir a seres inanimados, tá bom? Ou então irracionais, tá? Ações, qualidades, sentimentos próprios dos seres humanos, né? Enfim, como seria isso, né? Vamos imaginar, por exemplo, o dia acordou triste. Será que o dia ele dormiu, aí ele acordou, aí ele pensou, nossa, como eu tô triste hoje? Não, né? O dia não é uma pessoa para fazer isso, né? Então percebam que eu peguei aqui um elemento que ele não é humano e atribuir características humanas a isso, né? Então, no caso, acordou, o simples fato de acordar, né, é algo que o dia não pode fazer, por exemplo, né? E ainda mais acordar triste, né? Acordar triste, eu estou pegando uma ação e atrelando ali a um estado de humor, no caso, né? Então, quem poderia fazer isso seria um ser humano, né? A pessoa acordou triste, ele acordou triste, beleza. Só que o dia acordar triste, não, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero expressar de uma forma diferente, né? Quando a pessoa utiliza isso, por exemplo, o dia acordou triste, ela está deixando ali a projeção do sentimento dela, né? Então, muitas vezes a personificação é a projeção do sentimento de quem está falando. Então, é uma forma de eu expressar o que eu quero, o que eu estou sentindo. Só que eu não vou falar, eu estou tão triste hoje. Não. Eu posso falar isso de uma forma diferente, de uma forma mais expressiva. Então, eu vou usar a personificação. O dia acordou triste hoje. Percebam a diferença, né? Claro, o dia não acordou triste, não, mas é um recurso que eu estou usando para passar algo, né? Fazer uma projeção do que eu estou sentindo, ok? Eu estou atribuindo ao dia um estado, né, de espírito em que eu me encontro, tá bom? Enfim,
o céu chorava de alegria. Aqui do mesmo jeito, né? Quer dizer que o céu ele está chorando? Não, né? O céu não chora. Mas aqui já é interessante, né? Porque ele está pegando a ideia, por exemplo, da chuva, né? Por exemplo, que o céu ele pode chover, beleza. Mas chover não é a mesma coisa que chorar, na verdade. Então, quando a gente fala isso, o céu chorava de alegria, eu também estou atribuindo uma característica humana ao céu, tá bom? Enfim, também tem a mesma ideia, né? Tá passando essa ideia de projeção do sentimento da pessoa, tá bom? Enfim, em vão me tente explicar. Os muros são surdos. Quando eu falo isso, os muros são surdos, eu também, novamente, né, estou atribuindo, né, uma característica humana. Mas por quê? Porque quer dizer que o muro escuta? Não, o muro não tem nem ouvido, no caso, né? Então percebam que são expressões, né, que por vezes são muito utilizadas na literatura de maneira geral, né, nos livros, nos contos mais antigos, na música de maneira geral, né, em poemas, tá bom? Porque eles dão essa expressividade maior, ok? Em relação ao sentimento, em relação ao estado em que a pessoa se encontra, né? E aí ela utiliza outras coisas, ela utiliza objetos, pode utilizar animais também, tá bom? Para conseguir passar esse sentimento, né? É como se eu estivesse ambientando o sentimento. Quando eu falo, por exemplo, eu tô triste, beleza, mas isso é em relação somente a mim. Se eu falar o dia acordou triste, sei lá, as paredes da casa estavam tristes, por exemplo, quando eu faço isso, eu estou ambientando você em relação a alguma coisa, né? Eu estou usando elementos fora de mim para poder passar o que eu estou sentindo. É como se o que eu estou sentindo fosse tão grande que está abarcando tudo, todo o espaço ao meu redor, entendeu? Então, é um recurso extremamente rico, né, em relação a isso, a essa expressividade, e por isso que ele é muito usado em poemas, tá bom? Enfim. E aí o paradoxo, né? O paradoxo eu até tinha comentado um pouco quando eu falei sobre antítese, né? Então aqui só para relembrar, antítese, termos opostos na mesma oração. E o paradoxo, ideias opostas formando expressão aparentemente absurda. Como assim, né? Paradoxo é uma figura de linguagem que expressa conceitos contraditórios, né? Para uma mesma ideia, tá bom? Uma mesma ideia. Segura aí, né? Criando a partir do contexto sentidos plausíveis. Então vamos lá. A antítese a gente viu que é quando a gente tem elementos ali que são contrários, né? Que eles vão estar dentro de um conjunto, tá bom? Mas o paradoxo é como se fosse um extremo da antítese, né? O paradoxo é quando eu estou falando que ideias completamente opostas são a mesma coisa, né? Então quando eu faço isso, eu atrelo essas ideias completamente opostas, de cara assim a gente pensa, não, isso não faz sentido, né? Como se uma estivesse anulando a outra, né? Só que esse recurso ele serve justamente para criar um sentido a partir disso. Aparentemente não faz sentido algum. Então, portanto, eu vou criar um sentido em cima disso, tá bom? Enfim, então, por exemplo, o silêncio é eloquente. Eloquente, gente, é, por exemplo, uma pessoa que tem uma expressividade muito grande, uma pessoa que consegue se expressar muito bem, uma pessoa que fala muito, por exemplo, tá bom? Enfim. E aí, quando eu falo isso, o silêncio é eloquente, é como eu estivesse falando assim. O silêncio fala demais, por exemplo. Não faz sentido, né? Se é silêncio, como é que tá falando? Então, aparentemente, não faz sentido nenhum. São ideias completamente opostas. E eu estou dizendo que uma coisa é a outra. Quando eu faço isso, eu vou criar um sentido a partir disso. Isso me permite uma reflexão. O silêncio é eloquente. Me permite uma reflexão. Eu posso pensar, por exemplo, eu quero dizer que o silêncio, ele diz muita coisa, né? Apesar de tá em silêncio, né? Não estou usando palavras propriamente ditas, mas ele está expressando alguma coisa. Ele tem uma mensagem a se passar, por exemplo, né? Então perceba que é uma interpretação que eu posso fazer em cima disso, tá? Desse paradoxo, que aparentemente não fazia sentido nenhum, tá bom? Enfim, só sei que nada sei. Essa aqui é mais clássica, né? Enfim, né? A frase do filósofo, né? Do Sócrates, que vocês estudam em filosofia. Mas por que é interessante essa frase aqui pra gente? Justamente por isso, né? Eu só sei que nada sei. Então a única coisa que ele sabe é que ele nada sabe. Uai, se ele nada sabe, então como é que ele sabe alguma coisa? Então, aparentemente, também não faz sentido, né? Como se uma coisa anulasse a outra. Mas percebam que justamente essa união de ideias opostas que está dando um sentido diferente, que está permitindo aqui, né, que eu faça uma reflexão, ok? Então, só sei que nada sei, né? Nitidamente, a gente consegue refletir sobre vários caminhos, né? Que aí vocês exploram mais em filosofia, né? Enfim. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Então percebam que é a mesma coisa, né? Como a pessoa está cega e a pessoa está vendo. Uma pessoa arranca os olhos e a pessoa está vendo. Então aparentemente não faz sentido algum, ideias completamente opostas, mas é justamente isso.
Então ele está mostrando o quê? Que é algo que mesmo sem olhos ele consegue enxergar, ok? Enfim, então percebam que quando eu tenho esses paradoxos, isso permite com que a gente vá mais além, né? A gente pegue um sentido aqui que ele não está aparente, mas a gente vai ter que interpretar para conseguir refletir sobre isso. E quando a gente faz isso, a gente descobre vários caminhos, né? A gente descobre várias possibilidades para a gente interpretar a mesma frase, tá bom? Enfim, exercício, né, para a gente finalizar. Só para falar uma coisa, o paradoxo, gente, ele também é muito utilizado em poemas, tá bom? Junto com a personificação, ok? Justamente porque ele permite essa interpretação mais aprofundada, tá? Enfim, agora vamos para o exercício para finalizar, né? Identifique as figuras de pensamento a seguir, bem simples, né? Então vamos lá, temos 5 itens, né? Paixão cruel desenfreada, as vitrines te vendo passar, flores tristes e baldias, é proibido proibir, amor é um contentamento descontente. Então o que a gente pode analisar aqui? Paixão cruel desenfreada. Então a paixão ela está desenfreada, quer dizer que a paixão é cruel? Não, como assim uma paixão é cruel? Não, né? Talvez a pessoa que você se apaixone seja cruel, né? Mas não a paixão em si. Paixão é um sentimento, né? Uma emoção, é um estado que a pessoa se encontra. Então você não pode atribuir a ela uma característica humana, ok? Então aqui seria um exemplo de personificação, tá bom? Ele está atribuindo aqui uma característica humana para dar uma expressividade maior, ok? O item B, as vitrines te vendo passar. Aqui também, né, personificação. Como é que as vitrines estão vendo alguém passar? As vitrines têm olhos, por acaso? Não, né? Enfim. Flores tristes e baldias. Aqui do mesmo jeito. Como é que as flores vão estar tristes, né? Como é que elas serão baldias? Enfim, são características humanas, tá? D, é proibido proibir. A gente aqui consegue avaliar, né, de forma bem clara, que é um exemplo de paradoxo, né? Ó, proibido proibir. Se é proibido proibir, então como é que você está proibindo de proibir? Então, enfim, é uma ideia que aparentemente não faz sentido. Só que quando a gente interpreta com calma, a gente percebe que tem todo sentido, né? A gente consegue ter uma reflexão acima disso. Enfim, tá? Então seria paradoxo. O item amor é um contentamento descontente. Aqui também, né? O contentamento descontente. Como assim? Contentamento e é descontente? Então justamente a partir disso que eu vou criar uma outra interpretação, tá bom? Enfim, então ficaria personificação, personificação, personificação e os 2 últimos paradoxos, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se mesmo assim surgir alguma dúvida, você pode assistir a aula de novo, né? Ou as outras aulas, enfim. Acesse o site da escola, né? Para se manter informado. E a agenda digital também, tá bom? E é isso, gente.